Muito bem, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, eu, Nata, falando sobre as diferenças entre a lei e a graça de Deus, as distinções entre a lei de Moisés, que foi dada por Deus a Moisés, com um objetivo específico para aquele povo, naquela época, e a graça de Deus, que veio por meio de Jesus Cristo, com sua morte na cruz do Calvário como um sacrifício pelo pecado da humanidade. Então, na lei, você vai ter hierarquia. Na graça, você vai ter sacerdócio universal. Na graça, você não precisa mais de sacerdote. Daí, os desigrejados têm razão em dizer que não há necessidade de templo, não há necessidade de dízimo, não há necessidade de pastor, pastora, títulos. Porque a graça, ela proporciona, segundo o apóstolo Pedro, o sacerdócio universal, a geração eleita, sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido. Então, na lei de Moisés, você vai ter cerimoniais de purificação, leis de regras para a moral do povo e rituais, que era o sacrifício antigo da lei de Moisés, que dizia que para que o pecado fosse perdoado por Deus, haveria necessidade do sacrifício de um animal, de um cordeiro, de um bode, de um bezerro. Esse era o ritual da religião judaica, ainda é até hoje, mas hoje não tem mais tanto sacrifício de animais, né? Então, gente, toda a lei, ela apontava numa didática, uma sombra do futuro, uma tipologia, um tipo de Cristo para o futuro. A graça de Deus, ela traz a salvação ao homem que é incapaz de salvar a si mesmo. O ser humano é incapaz de salvar a ele próprio. O ser humano não tem. Quando Jesus morreu na cruz, mesmo eles matando Jesus, a letra matando Jesus, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas, mesmo vivendo debaixo da lei, agiam pela emoção, pelo impulso, esquecendo da misericórdia, da justiça, do juízo. Isso foi muito cobrado por Jesus. Então, na graça de Deus, no tempo dos gentios, é o tempo da graça. É um tempo bom, um tempo maravilhoso, que mesmo você fraco, pecador, você peca sempre, mesmo tendo consciência de que você foi salvo por Cristo, você não precisa ir lá oferecer um animal novamente pelo seu pecado. Jesus é esse animal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essas são as diferenças entre a lei e a graça. Essa é a diferença entre porque existe judeus, né? E porque existe cristãos. Cristãos está baseado na graça, seguidores de Cristo, seguidores de Paulo, seguidores da graça de Deus. Judeus se opõem, mataram Jesus, mataram os apóstolos, mataram os discípulos e rejeitam o Messias, que fez muito milagre e deu prova que era o Messias. E judeus estão guardados para cumprir profecias na época do Apocalipse. Está chegando o tempo do Apocalipse. E os cristãos também. Esses dois grupos religiosos, cristãos, judeus, muçulmanos também, cumprem, sabem que estão destinados a cumprirem profecias no fim dos tempos. Então, a graça, o cristão não precisa seguir a lei de Moisés, ele precisa seguir os ensinamentos de Cristo, de Paulo e o Novo Testamento, que é a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto com Deus. E o Antigo Testamento, os judeus
acreditam e creem e vivem sobre a lei até hoje.